Olá, paz do Senhor, queridos amados e ouvintes, amigos, irmãos que têm nos acompanhado aí no programa O Servo. Mais uma vez estamos aqui junto com você para compartilhar sobre tudo aquilo que Deus tem feito na comunidade Ramalho Petrópolis, né, mulher? Sobre o quê? Ai, meu Deus do céu, garoto. Essa carinha foi porque meu celular mexeu aqui. Faz parte, irmãos. Nós não vamos cortar. Porque todo mundo que tem celular sabe que o celular vibra nos momentos mais impropriados, né? Esse é o pastor André Teles, para você conhecer. Damos início a mais um programa e assim a gente vai louvando a Deus e glorificando pelos feitos do Senhor, não é verdade? Amém, amém. Deus é muito bom. E o que eu queria compartilhar já logo de início é sobre gratidão, né? A gente é grato ao Senhor por esse programa. E o que o Senhor tem falado comigo nesses últimos dias é da gente aprender a olhar aquilo que está nas nossas mãos e não ficar olhando aquilo que está na mão do outro. Porque quando a gente olha para aquilo que está na mão dos outros, a gente não se contenta com aquilo que a gente tem. E é um versículo na Bíblia que fala: contentai-vos com o que tendes, né? Seja a vossa vida sem avareza. E tem um outro lá em 1 Tessalonicenses 5,18 que fala: em tudo dai graças. A gente agradecer sempre ao Senhor em tudo, em qualquer momento, né? E isso ficou muito marcado na minha cabeça, né? Às vezes a gente acha que tá tudo ruim pra nossa vida porque a gente tá olhando pra vida do outro. Ah, mas por que fulano já tem isso e eu não tenho? Deus sabe porque você não tem. Em tudo dai graças me lembra algo que aconteceu. Já tô dando relatório, né? Eu consegui que um camarada de moto batesse em mim. E aí fui escolhido por Deus, né? Não é só pra pregar, não. E aí o camarada vinha com uma 300, eu dei seta pra entrar e ele não viu. Bom, bateu na minha porta, voou pelo capô do carro, amassou a minha porta, minha mãe tava no carro, meu sobrinho. E ele caiu ali, eu fiquei preocupado com ele. Fui direto até ele. Não me preocupei com o que estava acontecendo. Com o carro, com... todo mundo preocupado com o carro. As pessoas que passavam, né, os populares ali falando assim, preocupados com o que estava acontecendo e foram direto pegar as peças do carro, retrovisor. Aí passou um camarada e gritou assim: tu deu certo, ele que não viu. Eu nem tava brigando, né? E quando eu fui na direção do rapaz, ele já me olhou e ficou falando assim: eu vou pagar, eu tô errado. Desespero. Ele achou que eu ia bater nele, sei lá, ele ficou com medo, né? E aí eu fiquei assim, falei: caramba, mas você tá bem? Eu preciso saber se você tá bem, o que tá acontecendo. Enfim, ele tá bem e tal, né? Arcou com tudo. Mas o que é mais interessante é em tudo dar graça. Assim que eu descobri que ele estava bem, que as coisas estavam se encaixando, que eu entendi que havia um propósito de Deus ali, dele bater no meu carro, eu falei pra ele: olha, cara, por que você bateu em mim? Deus tem um propósito nisso. E ele regalou os olhos: eu tenho que fazer uns ajustes. Mano, Deus te deu mais uma chance, mais uma oportunidade. Era pra você estar morto, não era pra você estar mais aqui. Você caiu, bateu ali, poderia ter batido com a cabeça, enfim. E aí ele ficou meio assim, eu falei: quer saber de uma coisa, mano? Vamos agradecer a Deus. Em tudo dai graça e se cumpriu. Meu carro todo amassado, todo mundo achando que eu ia brigar com o cara. Pegaram a moto dele, a chave da moto dele e esconderam, achando que ele ia fugir. Ele não ia fugir. E nem eu sabia que ele poderia fazer isso. E aí ficou aquela situação, os caras falaram assim: pô, já que vocês já se resolveram, devolver a chave pra ele. Aí eu falei com ele: cara, o Wesley é o nome dele. Eu falei: Wesley, eu não sei porque você bateu em mim, mas eu sei que Deus te deu mais uma oportunidade. Amém. Vamos orar, cara, vamos agradecer a Deus pelo seu livramento, pelo aquilo que Deus fez na sua vida. E ele falou: cara, vamos orar. Ele falou: pô, tá estranho, né, cara? Eu falei: vamos orar. E aí nós oramos e, enfim, o cara virou um amigo e que pagou tudo, quis me emprestar o carro dele. Enfim, bom, mas passa bem, graças a Deus, o Senhor livrou. E a minha oração foi essa: Senhor, desperta ele e não deixa ter estourado nada aí por dentro, não. Porque se esse camarada morrer, eu tô enrolado. Mas Deus foi fiel e tudo em Deus tem propósito, né? Tudo Verdade. No Senhor é um propósito. Por isso, se tudo no Senhor é um propósito, nós devemos dar graça por tudo, não é verdade? Isso aí, sempre, sempre, sempre dar graça ao Senhor. Amém. Amém. Amém? Vamos orar então? Pedir ao Senhor que abençoe os nossos irmãos. Senhor, nós queremos já te agradecer, ó Pai, porque o Senhor é maravilhoso
E como já foi dito, queremos dar graça pelos Sim, teus Deus. feitos, pelos teus livramentos, teu cuidado, a tua mão poderosa. Pedindo ao Senhor, ó Deus, que possa visitar os nossos irmãos Sim, que meu têm Pai. nos acompanhado, têm ouvido, têm Agita sido no edificado por coração, aquilo que nós Senhor, fazemos toda aqui. vida, Deus. Que seja a tua presença, Senhor, nos lares, nos carros, ó Pai. Que não seja só assistir, mas que seja querer participar também, Sim, ó Deus. meu Deus. Que o nosso trabalho aqui possa tirar um sorriso do rosto dos nossos irmãos, Sim, trazendo a Pai. alegria do Senhor, trazendo conforto, trazendo esperança, aumentando e edificando a fé, ó Pai. Em nome de Jesus, que seja o Senhor a completar a boa obra que começou. É o meu pedido através desse programa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dar graças ao Senhor, então. E eu nem apresentei, né? O nosso convidado de hoje. Quem é o nosso convidado? Douglas Simplício. conhecido como Bidu, né? Isso aí, é o Bidu. Famoso Bidu aí da comunidade Ramais de Petrópolis. E ele vai pedir uma música agora. Uma chance igual a essa. Amém. Amém. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne,
voltamos. Essa canção abençoada me lembra dos meus primeiros retiros lá em Friburgo. E a gente estava no retiro de jovens e a música da minha bandeira foi essa, Uma Chance Igual a Essa, sempre me marcou. Poxa, uma chance igual a essa no retiro de jovens? Exatamente. Pô, que tristeza, hein, que foi. Tá um negócio mais E animado, olha, né? eu nem lembro, acho que a gente até Tá perdeu doido? ainda. Uma chance igual... Puxa. Não, a música Não, é mas bonita. a música é top, André, não vem não. Tá, mas vamos lá, prossiga. Vamos para o nosso relatório. Bênção de Deus. Falando de jovens, retiro, nós tivemos um retiro de jovens aí, né? Foi? Tivemos, você esteve lá, eu também. Buscando a Deus. Tava lá o pastor Hélio que falou que eu não sou jovem não, do que eu tava fazendo lá, mas tá bom, né? Mas agora tu é ajudador, entendeu? Ficar lá na torre de vigia, vigiando a juventude. Eu dei umas borrachadas lá nos quartos lá. Claro, tem que ter alguém pra colocar o prumo, né? Sobre aquele povo. Fiquei lá brigando um pouco lá, mas foi benção, o Senhor abençoou. aí. Foi um retiro muito bom, né? A gente tem a oportunidade de estar lá junto, de Na conhecer. verdade, foi um acampamento, né? Isso aí, acampamento Tem uma de diferença aí do retiro pro acampamento. Isso aí. Acampamento é mais voltado pra brincadeira, diversão e tal. É pra gincana. gerar também essa alegria, despertar, dar isso pro jovem também dentro da igreja, né? Poder também só brincar ali e tal. O retiro, ele tem um fundamento mais espiritual. O retiro é pra busca, né? Isso aí. O retiro, o nome diz, né? Nós nos retiramos, né? Nós nos retiramos para buscar a Deus. Assim como Jesus fazia. Ele se retirava para o monte e tal. Isso aí. E o acampamento já tem uma pegada já mais. Vamos bater um futebol, vamos dividir uma bandeira, vamos, né, decorar um versículo. Tudo de uma maneira buscando para o que é espiritual, mas dando ao jovem essa oportunidade de ser jovem, Isso aí. né? E tinha muito pré-adolescente lá, Tinha né? muito adolescente. Eu acho que tinha mais adolescente do que jovem. Eu me senti vovozinho lá. Mas foi muito bom, né? Os adolescentes lá se divertiram. E acho que o que ficou mais em evidência foi o culto de sábado, né? O louvorzão, que marcou a vida de muitos irmãos, minha vida, a vida dos adolescentes. Todos tiveram uma experiência com Deus, e isso é maravilhoso. O meu acampamento de jovens ainda teve os períodos pra gente buscar o Senhor, pra estar ali louvando o Senhor. E aquele louvorzão marcou a vida dos adolescentes, né? Tendo visão, sentindo a presença de Deus, chorando igual criança, não entendendo porque tava chorando. Umas coisas assim, as pessoas indo orar por eles, e eles ali tudo, caramba, vieram orar por mim. Deus, quando quer agir, Tudo pode maravilhoso. ser, né? Até pizza, né? Exatamente. Vamos comer uma pizza, Deus vem e acaba com a nossa... É isso aí. É E isso aí. depois do acampamento teve a Santa Ceia do Senhor, oportunidade pra gente estar com todos os irmãos da comunidade Ramá e também os outros convidados, né, de outras igrejas. E foi muito bom, muita bênção. E ficou aí, né? Mais um acampamento pra história. Glória a Deus. Depois aqui em Petrópolis tivemos reunião de crianças. Junto com o aniversáriozinho também da Laura Helena, na reunião de crianças, e a gente vê aquelas crianças ali louvando a Deus, pulando, se alegrando, ouvindo a palavra, recebendo de Deus. Depois você vai conversar e elas estão lá, ai tia, não sei o que, da escolinha, aprendi isso, Jesus é isso, Lázaro, não sei o que, e isso é muito maravilhoso. Verdade, a Manu Contagia. chega em casa contando tudo, né? As histórias, o que aprendeu, o que aconteceu. E fica pedindo pra botar as músicas que cantou lá. E tem que arrumar uma música pra ela ouvir, que ela quer ficar ouvindo. Até hoje ela tava pedindo lá no carro pra colocar a música. E filha, não tem essa música no meu carro, não. Mas... Isso é maravilhoso, né? É, Eles gravam mesmo, ficam atentos ali. É um fruto, né, que a gente vai colher daqui a uns anos. Né? Criança, às vezes as pessoas não dão muito valor, mas umas crianças dessas podem ser futuros evangelistas, pastores, mulheres de Deus aí, né, profetas. E a gente não sabe o que Deus tem preparado para essa geração. E a gente crê que o Senhor pode agir ali. a reunião de jovens, de crianças ali, ela tem um trabalho de ajudar, né, a conduzir as crianças, né, pelo caminho.
mas a gente sabe que quem conduz mesmo são os pais, né? Os pais são responsáveis em conduzir os filhos no caminho do Senhor. É o que o nosso pastor Luiz tem nos alertado. E se tiver imagem aí, depois o Marlon bota aí a fotinha do Dida com o filhinho dele, né? Lena Billy. Aquilo ali é inspirador. Benção. E que você veja ali o nosso irmão Dida e o filhinho dele, né? Ele nem sabe ler, né? Não. Mas ele estava ali sentado do lado do pai. E o exemplo vale mais do que a palavra, né? Verdade. Eu me lembrei de uma imagem que eu vi também de um garoto, uma criança com uma enxada na mão e o pai também com uma enxada, né? E o pai ali, né, tratando a terra, arando, e o filhinho ali do lado nem aguentava a enxada. E é o exemplo, né? O exemplo do trabalhador, o exemplo do homem de Deus é o que vai contagiar. Amém. Teve reunião de jovens também, momento de oração lá com os jovens, alinhando algumas coisas para mudar, para aperfeiçoar no ministério. Isso também tem sido constante, esses encontros dos jovens aqui na igreja. Fomos à Vila Isabel com o pastor Luiz Henrique, prestigiar nossos irmãos lá, ter um período de comunhão, dar culto ao Senhor com os irmãos de Vila Isabel também. Foi uma bênção. Aqui também teve reunião de adolescentes, encontros com os adolescentes. A gente sempre faz uma dinâmica, uma gincana, um período de busca. E no último foi assim, o Espírito Santo dirigiu lá, a gente só louvou e adorou a Deus. E no final, um orando pelo outro, um chorando, um tendo visão. E aquilo é maravilhoso demais, né? A gente vendo Deus agindo nessa geração tão jovem, mas o Senhor já está se revelando a eles. E também teve uma reunião de mulheres aí no último mês, também o momento da gente estar ali recebendo uma palavra de Deus, uma orientação, revelações que o Senhor já estava dando, né, através das reuniões de oração. Deus sempre tem revelado alguma coisa para nós aqui em Petrópolis, onde tem que acertar o rumo que a gente deve seguir. Nas vans também, quando a gente faz uma viagem, a gente faz um período de oração, Deus sempre revela alguma coisa, de âmbito geral para a igreja, como individual para cada irmão. Isso é maravilhoso demais, a gente só tem a louvar o Senhor. E continua aí aquela alegria ali no grupo de jovens, né? O tema, Por Onde Andas, que os irmãos mandam lá os videozinhos, onde eu tô, o que eu tô fazendo. Tem também uma palavra de meditação que cada semana alguém traz, e isso tem sido muito bom, a gente vê os jovens aí trabalhando para o Senhor e abençoando os nossos irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Ainda fechando, eu queria destacar aí, né, o nosso jornal, né, o jornal que as nossas irmãs fazem. Você que gosta de pegar, né, ainda, né, gosta da matéria, e aqui tem muitas palavras edificantes, são dos nossos próprios irmãos, né? Edição aqui já de número 71. Com certeza esse jornalzinho vai te abençoar, né? Sim. E Deus vai falar com você através disso aqui. E é muito interessante que ele é caseiro, né? A aparência é assim um pouco feia, né? Porque geralmente a gente vê aquelas capas coloridas, aquelas coisas todas. Mas o que importa é que o conteúdo, realmente, o conteúdo é muito bom. Coisas aqui que você fica procurando e encontrar, né? Para ser edificado. E aqui a gente tem Conhecendo os Irmãos. Essa aqui é com o Renato. E palavras aos jovens com o Flávio, palavras do nosso pastor Luiz, palavra do nosso pastor Érico, estudo, palavras de meditação, testemunho, enfim, tudo isso, né, através desse trabalho aqui que é feito pelas irmãs, né. Quais são as irmãs? Fala pra mim. Priscila. A Priscila Sixel daqui de Petrópolis e a Aline Banguart lá de Santa Cruz. Então, é a Priscila e a Aline, né, antes era o pastor Fábio e a irmã Beth, né? Pastora Beth, né? Ou irmã Beth, assim, não sei. Mas agora eles passaram a missão para essas irmãs. E você aí, né? Que precisa ser edificado aí, dá uma conferida lá no Servo, no jornal. É feito com muito carinho e com certeza Deus vai te abençoar. Amém, vale muito a pena. Vamos ouvir mais uma canção. Douglas, Bidu. Do Livres. Puxa, agora. Jesus é o meu amado. Que você tinha Jesus é o meu falado. amado. Com o Flávio? O Flávio que toca essa, não? É isso aí. Boa. Amém, vamos
mistura a canção. Jesus, és o meu amado. Jesus, és o meu amado. Jesus, nunca te deixarei. De um lamaçal fui resgatado. Me firmou na rocha e agora eu sei. Te amo, te quero. Haja o que houver, jamais te deixarei. Meu amigo, meu Salvador, enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Jesus, és o meu amado. Jesus, nunca te deixarei. De um lamaçal fui resgatado. Me firmou na rocha e agora eu sei. Te amo, te quero. Haja o que houver, jamais te deixarei. Meu amigo, meu Salvador, enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Te amo, te quero. Haja o que houver, jamais. Meu amigo, meu Salvador, enquanto eu viver, Te adorarei, Senhor. te amo, te quero. Haja o que houver, Jamais te deixarei. meu amigo, meu Salvador, enquanto eu Te viver. adorarei, Senhor. Enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. E agora, uma palavra de edificação para a sua vida. Tem pessoas que deixam saudades, né? O Jeorão foi o contrário, era um rei de Israel, ele era um camarada muito ruim. E a Bíblia diz em 2 Crônicas 21:20, e se foi sem deixar de si saudades. Que coisa triste, né? A pessoa aí não deixar saudades. Às vezes a gente até quer que vá, né? Infelizmente, às vezes a gente tem que ser sincero, né? Tem gente que a gente até que é um peso, e é sempre um peso. Peso, eu acho que nós somos, né? Em algum momento nós somos um peso para os irmãos. Mas tem gente que é sempre um peso, ser sempre um peso é ruim. A pessoa vai, ninguém sente saudade,
ninguém sente falta da pessoa, é muito ruim, né? Mas a responsabilidade é da pessoa. O amor é conquistado, né? O amor é semeado. Você semeia o amor para receber o amor, né? O irmão está toda segunda-feira, de 15 em 15 dias, pegando aqui o microfone para mim, o pedestal. O dia que ele não vem, eu vou sentir falta, né? O outro irmão está sempre andando comigo, o outro está fazendo sempre alguma coisa na igreja, tem sempre uma ocupação. Casamento, você pode contar com o irmão, que o irmão está servindo, a irmã está servindo, consagração, retiro. Quando aquela pessoa não vai, você sente falta daquela pessoa. Ela é útil, ela faz falta, ela deixa saudades quando não vai, né? Ruim é quando a gente vai, ninguém sente falta, né? Aí é muito triste, né? Hoje nós estivemos lá no sepultamento do irmão, e foi bênção, né? Eu estava com a garganta, estou inflamada, e eu pedi ao pastor André, irmão Marcos, né? O irmão Marcos é capelão, fez o curso de capelania. Eu falei, meu irmão, chama o pastor André aí, me dá uma força lá. Mas aí foi Deus, eu vi Deus perfeito ali. Eu trouxe uma palavra para os que era a maioria, que não eram do Senhor, sobre morte, juízo e salvação em Cristo Jesus, rapidamente. E o pastor André trouxe a lembrança, né, da bodas de 30 anos que eles fizeram ali no sítio Mazarope, e o Marcos trouxe a lembrança do dia que encontrou com ele num evangelismo. Aleluia, Deus te faça uma serva fiel até a morte, querido. Deus foi perfeito, né? Eu trouxe a palavra, o pastor André, a lembrança das bodas e do que ele fez, ajudando lá na época das chuvas, e o Marcos trazendo a lembrança também, o dia que o conheceu, né? Estava fazendo um evangelismo, passou por ele, evangelizou, ele veio, tomou a decisão, e o irmão Marcos o acompanhou até a morte, né? Ele estava feliz da vida. Falei, caramba, eu lembro daquele dia, pastor, que eu preguei para ele, anunciei, ele era desviado. Ele tomou a decisão, veio para o nosso meio, foi para a célula do Marcos, depois andou com o André, pastor André, depois voltou para o Marcos, agora no finalzinho, e o Marcos está testemunhando isso. Falei, pô, que maravilha, hein, meu irmão? Tu pregou, ele tomou a decisão e você foi até a morte com o camarada, né? Que satisfação ele estava testemunhando. E essas coisas, né? A gente trazendo isso, a lembrança, né? Quando o pastor CH estava falando para trazer a lembrança, eu procurei exercitar isso, né? Ele estava cantando, como é bom confiar na tua fidelidade. E realmente, né? Isso eu trouxe à minha memória, né? Quantas vezes eu sou infiel a Deus e fico triste, mas eu confio na fidelidade de Deus, né? Às vezes eu falo, Senhor, como é que tu ainda me atura, tu me ama, tu cuida de mim? E Deus fala sempre a mesma coisa, meu servo, eu sou fiel, tu é isso aí mesmo, mas eu não nego a minha natureza, eu sou fiel, né? Então, com todo temor, não abusando dessa fidelidade, mas nós podemos confiar na fidelidade de Deus, né? Se a gente ficar olhando para o espelho, a gente vai se achar o pior dos homens, a pior das mulheres. Então, não fica olhando muito no espelho, não. Olhe mais para o Senhor, né? Eu tenho tido essas visões, na reunião de mulheres, alguma coisa assim, umas 2 ou 3 vezes com o espelho. Pessoa com o espelho e ficando mal. Quando a gente olha muito o que em algum momento você tem que analisar, esquadrinhar os seus caminhos, a sua vida. Quando você olha muito para si, você vai ficar desanimado, vai ficar desalentado, você vai desanimar da caminhada. A Bíblia diz que não é para olhar para si, é olhar para quem? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é fiel. Então a gente pode confiar na fidelidade de Deus. Tome cuidado para não ficar olhando muito para si, aí vai ver um monte de falhas, pecados, erros, acaba desanimando, né? Confie na fidelidade de Deus, isso me ajudou muito, tem me ajudado muito. Eu me sinto constrangido porque sou pecador, mas quando o pastor CH estava cantando, eu lembrei de várias vezes que eu desanimado ou triste,
por ter pecado ou por não ter feito o que deveria fazer, mas eu olhava para a fidelidade de Deus, né? Contemplando, trazendo à memória a fidelidade de Deus. Isso me ajuda muito a caminhar, né? Quando eu estou meio, Senhor, eu sou isso mesmo, mas Tu és fiel, e eu vou confiando nessa Tua fidelidade, nesse Teu amor. Irmão Dida hoje teve um probleminha lá com a mão, ele cortou a mão, né? Aí vai ter que fazer uma cirurgia, e aí está internado lá, né? Ele não gosta de médico e nem de hospital. Eu falei, que bênção, Deus vai quebrar bem o irmão, né? Jogar ele no hospital, no médico, e ainda vai deixar ele internado ainda. Nós achamos que seria só uns pontos e tal, mas eu acho que foi uma coisa mais profunda com a maquita ia cair, ele foi tentar pegar a maquita e cortou até feio, está bem feio, ele mandou foto. Aí o médico falou que vai ter que fazer uma mini cirurgia lá, e o irmão vai ficar de molho lá hoje. Aí a Fabiana e a Isabelle estão lá apoiando, mas não é nada grave, para os irmãos ficarem cientes aí. Eu queria ler com os irmãos, para nós meditarmos nessa noite, 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9. Quando Davi já está perto de ir embora, de partir, e ele vai aconselhar o seu filho Salomão. Ele vai, 1 Crônicas 28, 9, ele vai aconselhar, dar as últimas orientações para o seu filho. Com Salomão ele agiu diferente, ele cuidou mais de Salomão, e aqui ele dá as últimas instruções. Esse versículo para mim, eu já preguei em cima disso, mas para mim, sempre que eu leio, Deus fala um pouco mais ao meu coração. E o Davi diz assim para ele: Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações, e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele se deixará achar por ti. Se o deixares, ele te deixará. Interessante, Davi não foi um bom pai, pelo contrário. Ele não cuidou dos seus filhos, e por não ter cuidado dos seus filhos, ele teve consequências ruins e duradouras. Por não cuidar das crianças, ele sofreu muito na sua vida inteira, por ter deixado de criar ou negligenciado a criação de filhos, né? Quando a Ariana falou que ia ter o estudo lá, das crianças lá, né? Eu falei com ela, minha irmã, leva o povo aí, ela é muito animada. Eu falei, leva sim, que nós precisamos ensinar as nossas crianças, né? E eu creio que esse seminário foi muito útil. O Davi não teve esse entendimento, ele estava muito preocupado com o reino, e ele não cuidou dos filhos. E por não cuidar dos filhos, ele achava que o reino era mais importante do que o cuidado com os filhos. Talvez o reino de Deus até fosse mais importante, mas não ao ponto de negligenciar os filhos. Eu discordo quando alguém usa 1 Timóteo 5,8, aquele que não tem cuidado dos seus, especialmente sua própria casa, tem negado a fé e é pior que o incrédulo, e a pessoa usa esse texto para dizer que a família está acima do reino de Deus. Eu discordo. Não é isso que o texto está falando. A Bíblia dizer que quem negligencia a família é pior que o incrédulo, não quer dizer que o reino está em segundo lugar e que a família está em primeiro lugar. Para mim, eu continuo com Mateus 6,33. O reino de Deus deve estar em primeiro lugar. Agora, colocar o reino de Deus em primeiro lugar não quer dizer que a família deve ser negligenciada, que os filhos devem ser negligenciados. Ah, não, vou cuidar da minha família, depois do que der eu cuido do reino de Deus, da igreja. Não, eu discordo. O reino de Deus está em primeiro lugar, mas não é desculpa para você desprezar a família.
Não é a oferta do Corban, né? Ah, vou cuidar do reino e meu pai e minha mãe deixo para lá. Meus filhos eu deixo para lá. Não é assim. O reino está em primeiro lugar, mas tem que cuidar dos filhos. E Davi vacilou muito com todos os filhos no começo, ele vacilou e todos eles deram problemas para ele. E problemas ruins, problemas duradouros, foram mortes, homicídios, incesto, foi uma série de problemas que Davi teve na sua vida, porque não cuidou dos filhos. Então é muito importante que os pais cuidem dos seus filhos. A igreja não é responsável, irmãos, de cuidar dos filhos dos irmãos. Nós não somos responsáveis por cuidar dos filhos dos irmãos. Os pais são os responsáveis de cuidar dos seus filhos. A igreja vai ajudar, a igreja vai apoiar, mas quem tem que cuidar dos filhos são os pais. Os pais é que tem que ter esse zelo pelos filhos, e a igreja vai apoiando daqui e dali. Uma das referências que eu tenho sobre criação de filhos, eu tenho duas. Primeiro, Dr. James Dobson, um escritor, eu li quase todos os livros que eu conhecia dele sobre casamento e criação de filhos. Foram muito importantes para mim na concepção que eu tenho de criação de filhos, da importância, da necessidade do amor, da disciplina. E outra referência é a Susannah Wesley. Ela foi a mãe de John Wesley, e aquela mulher, ela não pregou um sermão que se saiba, não criou nenhuma igreja, ela não escreveu nenhum livro, mas ela cuidou dos filhos de tal maneira que aqueles homens abalaram a sua época, mudaram a sua época com a pregação do evangelho, com o amor que eles tinham a Deus. Ela não foi uma grande pregadora, mas ela cuidou de homens que foram grandes pregadores, usados poderosamente por Deus. Então, às vezes, a função da mulher não tem nenhum problema ser usada na igreja. Deus usa as mulheres também, mas a função maior de uma mulher é cuidar do seu marido, é cuidar do seu filho. Quando ela começa por aí, e esse sim é a manifestação da vontade de Deus, ela pode estar estimulando o seu marido a ser muito usado por Deus, estimulando os seus filhos a serem homens de Deus, mulheres de Deus, que vão influenciar muitos outros lugares. Aquela mulher era muito interessante, alguns detalhes, eu já li algumas biografias dela, e era interessante com os filhos, ela tinha um cuidado com os filhos. Antes do café, tinha que ter o devocional. Ela não dava café para os filhos antes de ler a Bíblia, de orar com os filhos. Ela ensinou isso aos filhos, e os filhos queriam tomar café, mas sabiam que antes tinham que fazer o devocional. Todas as manhãs ela levava os filhos para fazer os devocionais. Os filhos, todos eles, aprendiam a ler com 5 anos, para todos começarem a ler a Bíblia. E o quebrantamento do eu, ela dizia, o quebrantamento da autovontade é a raiz, ou a autovontade é a raiz de todos os pecados. Então ela tinha como esse princípio, levar os filhos a Deus e quebrantar o eu dos filhos, quebrantar essa autovontade dos filhos. Era uma mulher que se dedicou a isso, é um exemplo para quem quer entender mais sobre criação de filhos. Na obediência, ela elogiava e reconhecia a obediência dos filhos, mas na desobediência, ela punia severamente aquelas crianças. Então, eram os princípios que uma mãe estabeleceu para crianças que depois se tornariam homens de Deus, usados poderosamente por Deus. Ela nunca acusava os filhos dos erros passados. Ela sempre disciplinava quando tinha que disciplinar. Ela não deixava para acumular disciplina, para depois, quando disciplinar o filho, lembra que você está fazendo isso, você está fazendo aquilo. Não. Quando o filho errava, ela ia lá e disciplinava na hora o filho lá. E o que passou, passou também. Ela não se lembrava dessas coisas. Ela tinha horário para comer. Os filhos tinham que ter horário para comer, para brincar, para tomar banho.
Era uma mulher assim, muito interessante. Depois a gente fica conhecendo a história de John Wesley e de seus irmãos, e a gente vê que coisa maravilhosa aquela mulher fez na vida daquelas crianças. Então, só para corroborar o seminário aí que os irmãos fizeram, eu queria trazer também essa palavra que está dentro desse contexto. O que Davi não fez, a Susana Wesley fez. Todavia, com Salomão, ele foi diferente. Talvez o filho da velhice, ele teve mais tempo de cuidar do filho, de ensinar o filho, e enquanto Salomão obedeceu e creu, ele foi muito abençoado por Deus. Então eu queria agora voltar ao texto e destacar algumas coisas para os irmãos nesse texto. Primeiro ele diz: tu, meu filho Salomão. O Davi tinha essa consciência de que ensinar é algo direcionado. Pastor Érico tem um estudo, os irmãos devem conhecer, querigma e didaquê, né? As duas palavras gregas. Querigma, proclamação, é para todos. Mas o didaquê, o ensino, é para quem crê, é para quem é discípulo. E Davi aqui, ele começa falando tu, ele direciona a palavra a alguém. Eu creio que isso é muito mais válido do que as pregações para uma multidão, do que a proclamação tem que ter, mas o ensino, quando ele é individualizado, quando ele é específico, ele tem muito mais valor, ele vai direto na necessidade da pessoa. Então, por isso que nós nos reunimos em células, para conhecer cada irmão, a necessidade de cada irmão, e ministrar uma palavra de acordo com a necessidade dos irmãos. É isso que Davi fez com Salomão, o que não fez com os filhos. Com os filhos talvez ele falasse alguma coisa lá, quando estavam comendo, quando estavam ali em alguma festa, provavelmente ele falava alguma coisa, mas ele não direcionava a palavra aos filhos especificamente. Ele não viu lá a necessidade do Absalão e ensinou o Absalão naquilo que Absalão deveria aprender ou ser disciplinado. Com Salomão é diferente. Ele traz esse ensino individualizado. Tu, é contigo que eu estou falando. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência. Cada discípulo deve ser cuidado, e cada pessoa de uma maneira diferente. Eu tenho que falar com cada irmão, eu tenho que conhecer a necessidade de cada irmão e ir àquele irmão levar uma palavra. Se eu sou líder, se eu sou autoridade espiritual, eu tenho que ficar sempre ligado para saber quando eu tenho que levar uma palavra para o irmão. Um irmão não pode partir sem que eu dê uma palavra, ele não pode se desviar sem que eu fale alguma coisa. Quando eu estiver vendo alguma coisa, eu tenho que ir direto ao irmão, eu não posso ficar soltando palavras ao vento ou jogando indireta. Eu tenho que ir direto ao irmão. Se o irmão me considera, me respeita, eu tenho que ir diretamente ao irmão. Meu irmão, eu quero falar contigo, porque eu te amo, essa palavra é para ti. Essa palavra individualizada, irmãos, ela tem muito poder, mas tem que ser uma palavra direcionada a quem te reconhece. Tu, meu filho. Ele não fala para qualquer um, ele fala para quem o reconhece, quem é filho, quem é discípulo. Proclamar, a gente proclama a todos. Ajudar, a gente pode ajudar todos os irmãos, e deve, é obrigação nossa, mas ensinar e cuidar é somente daquele que nos reconhece, daquele que é filho nosso. Eu lembro que uma irmã uma vez chegou para mim: pastor, a irmã não reconhece, tudo que eu falo, ela não obedece nada do que eu falo. Irmã, é simples, ela não é sua discípula. Não, ela é minha discípula, eu que discipulo. Eu falei: você está forçando a barra. Você deve discipular quem te reconhece. Quem te reconhece vai estar com os ouvidos abertos para ouvir o que você tem a falar. Quem te reconhece é porque você sabe que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você não vai ficar jogando pérola para porco. Então, só ensine, só cuide daquele que é filho. Aprenda com Davi. Davi aprendeu isso. Bom,
o Salomão agora é meu filho. Os outros ficaram andando por aí, no reino, tinha um monte de gente cuidando deles, eu nunca parei com um filho para cuidar dele. Bom, agora com Salomão eu vou agir diferente. Agora eu vou parar e vou direcionar o meu ensino ao meu filho Salomão. E ele foi diretamente a Salomão. Eu acho que isso é um princípio muito importante que Davi nos ensina. Eu tenho que falar diretamente. Eu tenho que saber quem está comigo, quem me reconhece, e eu tenho que ir diretamente a essa pessoa, porque a minha palavra vai ter poder, vai ter autoridade para abençoar aquela pessoa, para transformar, para despertar a vida daquela pessoa. É claro que tem que ser sempre com amor, com inspiração do Espírito Santo, mas isso é muito importante. Individualize o seu ensino. Não sonhe em pregar para muita gente, não. Pregue para pessoas específicas que reconhecem, que são seus discípulos ou que são seus filhos. Lembre-se de Susana Wesley. Ela falou, tinha um monte de criança provavelmente perto da casa dela. Ela falou assim, elas eu vou ajudar, provavelmente era uma mulher muito sensata, pregava para os vizinhos, ajudava, mas ela tinha os filhos dela para cuidar. Ela falou, esses aqui eu vou cuidar com toda a minha dedicação e com todo o amor. Nós temos ao nosso redor muita gente que precisa de ajuda, que precisa de uma palavra, e nós vamos dar, mas o nosso cuidado deve ser com aqueles que nos reconhecem, com aqueles que são filhos. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Esse é o princípio mais importante que eu queria que ficasse no nosso coração. Davi queria que Salomão conhecesse a Deus pessoalmente, tivesse uma experiência pessoal com Deus. Eu acho que isso é o que menos nós fazemos na igreja. Quando eu digo igreja, a igreja uma só, igreja universal, não a denominação. Eu acho que a gente leva muitas pessoas para os templos, nós levamos pessoas para mandamentos, nós levamos pessoas para assistir reuniões, mas nós levamos poucas pessoas a conhecerem a Deus, a terem uma experiência pessoal com Deus, uma vida com Deus. Eu acho um problema muito sério. Nós temos que discipular pessoas, não levá-las para a igreja. Tudo bem, o culto tem o seu valor, os mandamentos também têm o seu valor, as reuniões. Agora, nós temos que levar os discípulos a conhecerem a Deus. Davi podia dar muitos conselhos a Salomão, variados conselhos, mas ele falou assim, eu preciso que Salomão conheça a Deus, porque se ele conhecer a Deus, todo o restante vai ser consequência desse conhecimento sobre Deus. Não é conhecer sobre Deus. Às vezes nós enchemos a cabeça dos discípulos sobre a Bíblia, sobre Deus, mas nós não conseguimos levar pessoas a conhecerem a Deus. Eu costumo dar o exemplo do rapaz que eu vi uma entrevista uma vez. Ele era um festival lá, queria saber quem conhecia mais o Michael Jackson. E todos lá falavam, e foi falando, e as pessoas iam saindo, aí até que ficou lá o grande vencedor, que conhecia tudo sobre o Michael Jackson e tal. E foi muito interessante, eu não sou de ver televisão, mas aquilo foi uma experiência até espiritual. E de repente o repórter virou para o camarada e falou assim, mas meu amigo, quantas vezes você esteve com o Michael Jackson? O cara ficou parado assim, o repórter sem graça, não, eu nunca encontrei com ele. Aí o repórter tentou disfarçar, não, você nunca encontrou com ele, não, alguma coisa assim, não lembro, tem muitos anos. Eu guardei aquilo. O camarada conhecia tudo sobre o Michael Jackson, mas ele não tinha um conhecimento pessoal, ele nunca tinha andado com o Michael Jackson. Assim somos nós, às vezes a gente leva o discípulo a conhecer muitas coisas, mas o camarada não tem uma experiência com Deus, a irmã não tem uma experiência profunda com Deus. Nós temos que levar um evangelho não de conhecimento, mas um evangelho que tem um poder sobrenatural.
algo que transforme, que transcenda o natural, o pensamento humano. Nós precisamos talvez orar mais, buscar mais a Deus, não sei o que devemos fazer, mas nós precisamos a não levar conhecimento apenas para as pessoas, que tem o seu lugar, é válido, mas nós temos que levar a experiência pessoal com Deus. Estava conversando com a Milena, né? Milena fez administração, e o pai dela tem uma mercearia. Aí ela diz que estava lá estudando, né? Faculdade, estou na minha faculdade de administração. "Ô, pai, isso está errado, pai. Isso está errado. Pai, não é assim, pai, é assim." O pai dela lá, anos e anos trabalhando naquilo. Ela está estudando, eu estou, não sei. Hoje ela é administradora lá. O pai deixou a mercearia para ela. Vê como ela deve ter se arrependido de ter falado tudo aquilo. Ela conhecia muito sobre administração. Ela nunca tinha administrado nada. Eu fiz o técnico em contabilidade e eu devo ter usado, fui contador muitos anos, eu devo ter usado 10% do que eu aprendi ali, naquele curso de 3 anos, era um curso técnico que tinha em Petrópolis, de contabilista, né? A gente chamava de técnico de contabilidade. E eu fui contador muitos anos, eu usei 10%. Então, o conhecimento não deve ser desprezado, mas a experiência é muito mais importante. Por isso que Paulo diz que o Evangelho deve chegar com poder, um poder sobrenatural. Isso faz total diferença, quando o poder vem. Eu queria ler com os irmãos a experiência de nosso irmão Paulo em Atos. Voltamos de mais uma palavra aí abençoada com o nosso pastor Luiz Henrique e vamos para o quadro Conhecendo os Irmãos, com o nosso querido irmão aqui, Douglas Simplício. Douglas Simplício? Douglas Bidu, pô. Mais conhecido como Bidu. Conhecido como Bidu. Bidu vem da onde, Bidu? Isso que eu ia perguntar. Por que te deram esse apelido de Bidu aí? Meu avô, cara. Teu avô te Meu chamava avô. de Bidu? Na verdade, eu ficava na rua botando apelido em todo mundo. Eles estavam procurando um apelido pra mim. Aham. Só que eles não conseguiam achar um apelido pra mim. Esse apelido era só dentro de casa com meu avô. Aham. Meu avô, belo dia eu tava na rua, meu avô gritou, lá da minha altura comunidade, daí pra lá ficou. Ficou Todo Douglas mundo. Bidu. Não, ficou Bidu. Ah, tá. Lá no Rio de Janeiro, se for onde eu moro, procurar por Douglas, nego não vai te... Uhum. Vai te Ninguém mandar sabe pra quem outro é. lugar, mas pra outro Douglas, mas não pra Bidu, mim. né? Vai te Ficou chegar lá Bidu. e falar Bidu. Mas Bidu é bonitinho, né? É, maneiro. Bidu. Criativo. Bidu combinou com ele, Não, né? mas pior não é isso, né? Pior que quando o irmão, até o irmão Kiz e o Ziel, quando eles moravam lá perto de casa, eles tinham um cachorro chamado Bidu. Eu não conhecia eles, né? Na verdade, eu não conhecia nenhum deles. Aí tô escutando a mãe deles gritar Bidu, Bidu, Bidu. Meu Deus do Eu saí da janela do meu quarto Atendeu. e fui ver, cara. Falei, ô, ela, não. Pô, tô chamando meu cachorro. Eu fechei a janela. Valeu, hein? Eu acho maneiro, porque uma vez eu vi até o pastor Érico falar Douglas Bidu. Aí eu falei, ué. O pastor Érico falar Bidu, né? Porque o cara é conhecido como Bidu mesmo. Mas tinha um monte de Douglas também, né? Ficou mais fácil, né? Bidu já tá aí com a gente há um tempinho, né? Já deve ter o quê? Uns Tu fazia 13 anos, fez 13 anos. 13 anos aí na 13 comunidade anos. já. 13 anos. Benção, né? Eu lembro do Bidu. O Bidu foi numa célula lá na Rio uma vez, né? Lá na casa do David, né? É isso aí. Tinha os amigos dele aprontando pra caramba. Eles estavam cheios de medo. O cara tava endemoniado lá, né? Saímos voado correndo. Saiu correndo pra célula, foram correndo pra casa do David. Chegou lá, tava tendo uma célula. Agarrou nós todos lá. Deram a mão, pedindo oração e tudo, né? O cara tava endemoniado lá, amigo de vocês, né? É, Deus tava apertando mesmo, não tem jeito, né, Douglas? não tinha vez, não. Não tem não, né? Mas aí, Douglas, fala um pouco pra gente aí dessa tua história aí que Deus fez com você, né? A gente sabe que Deus tem os caminhos dele pra trazer a gente pro Senhor, né? Pra buscar, pra conhecer a presença de Deus, pra estar em comunhão, pra estar buscando a Deus. E a gente sabe que a tua história foi uma história um pouco diferente, né? Dos feitos do Senhor aí na tua vida. Fala pra gente. É, verdade. Com 16 anos eu descobri que eu tava com câncer. Câncer que só dava em criança de 0 a 6 anos, me deu com 10 anos depois. Deu atrás do globo, atrás dessa bolinha preta dos olhos.
E tinha assinado o contrato, né? Eu ia ser um jogador de futebol. Tu tava com os ajustes pra ser jogador de futebol, né? Fomos campeão do Pô, Carioca. mas tu é fraquinho pra caramba, Não né? sou ruim. Aí não sei que Tinha uma vaga lá pra mim. Tinha. Pô, na época eu era magrinho, eu corria bem. Aham. Aí fechou. Mas era onde? Qual era o clube? Eu jogava no Serrano. Aham. Aí fomos campeão do Carioca. Aí tinha 3 vagas, uma pra França, pra Holanda e uma pro Rio. Mas eu não sabia pra onde que era no Rio. Aí juntou eu e mais 2 garotos. Eles foram, não, quero ir pra tal lugar. O outro foi, eu falei, não, eu fico no Rio. Aí eu descobri que era no Botafogo. Aham. Aí Pô, cheguei tá todo enroladinho bobo. também, né? Botafogo. Cheguei todo Mas bobo, tá bom. falando com o meu vizinho que era doente, botafoguense doente. Falei, pô, preciso da tua ajuda urgente. Ele, como assim? Falei, pô, vou ter que descer pro Rio, tu sabe o lugar que é onde eu vou, tu conhece muito bem. Falei, pô, vou pro clube do Botafogo lá assinar contrato, que surgiu uma vaga pra mim. Aí fomos, resolvemos tudo. Aí Isso tu tinha 16? eu ia completar 16, tava com 15. Aí eu ia completar 16. Aí no Natal, passando o Natal na casa da minha madrinha, olhei pra ela e falou assim, pô, fala pra tua mãe que tu tá com problema na vista. Eu peguei, cheguei em casa, falei com a minha mãe, não, tua madrinha tá maluca. Minha mãe falou assim mesmo. Aí um belo dia em casa, acho que 2 ou 3 dias antes de completar 16 anos do meu aniversário, minha mãe me chamou, olhei pra ela, minha vista ficou cinza. Minha mãe se desesperou. Aí me levou no SUS, aí o SUS me mandou pro Rio com descolamento de retina. Aí eu fui pro Hospital Clínica dos Olhos de Botafogo. Aí chegando lá, o médico fez um monte de tratamento, passou um monte de coisa, tomei injeção dentro da vista. O médico pegou, abandonou o caso. Aí voltei para Petrópolis. Minha mãe desesperada, né? Mãe, como é que é? Eu acho que eu passei a situação do câncer tranquilo, mas a parte pior da minha vida acho que foi quando minha mãe me levou na mulher a rezadeira. Ela passou É porque a pessoa começa a ficar desesperada, né? Aí ela me levou na rezadeira, a rezadeira falou pra me tomar 7 dias de um banho. Pô, mas aí, 7 dias... A rezadeira te fez tomar 7 dias um banho. Quando Hoje eu eu tô até de bonezinho igual tu aí. Pra ficar molecão, pá. Aí, quando eu cheguei lá, ela até me deu uma esperança, né? Porque ela falou assim, não, isso é só uma veia entupida, que não sei o quê. Eu não sei se minha mãe tinha comentado com ela que eu ia virar jogador de futebol. Ela falou assim, não, teu filho vai ser jogador de futebol normal. É só ir tomar 7 banhos que vai tudo passar. 7 banhos. 7 dias de banho, mas aí, fedendo. É mesmo? Pô, fiquei fedendo, perdi meus amigos todos. Eu tomava o banho, tinha que tomar banho à noite. Tomava banho à noite e de manhã ia pro colégio, o cheiro continuava. E ninguém queria ficar perto de mim. Fiquei 7 dias. Além de estar passando com o problema do olho, ainda tava com o problema dos mau cheiro agora. Também. Eu não sabia também, que eu não sabia que era aí. Minha mãe pegou, entregou na mão de Deus. Aí foi quando meu pai conseguiu uma consulta com o Dr. Tanuri. O Dr. Tanuri fez a biópsia e descobriu. Eu tava no colégio, no belo dia do colégio, com esparadrapo no olho. Minha mãe chegou desesperada lá e falou, filho, temos que ir pro Rio. Falei, pô, pro Rio? Mais uma. Já fui lá, vou voltar de novo, né? Aí só que quando eu cheguei no Rio, vi lá, Inca. Falei, pô, parada é essa? Estranho. Mas, falei, vambora. Aí entrei, aí a médica olhou, e quando a médica tirou o esparadrapo da minha vista estava uma distância assim fora. Porque mexeu com o câncer. A distância do câncer, ele é pra crescer, né? Só que ele tava crescendo pra dentro. Aí esse ano que o médico tirou um pedaço, ele foi pra fora. Eu falei, tá. Aí me apresentou a doutora, até a minha doutora que é de Petrópolis, a doutora Beatriz. Ela pegou e falou assim, teu filho tá com câncer. Eu falei, que é isso, cara? Ela é um câncer raro, que é o que dava em criança de 10 a... quer dizer, que dava em criança de 6 a 0 anos e te deu com 10 anos depois, com 16 anos. Aí eu já tinha completado 16 anos, quando eu desci. Eu falei, pô, meu mundo acabou, né? Aí me botou no elevador, fui lá pro 12º andar. E nisso a médica ainda falou que ia processar o hospital, porque o hospital abandonou o caso e o médico também. Só que minha mãe tinha queimado tudo. Queimou todos os documentos, queimou tudo. Aí eu, subindo pro 12º andar, comecei a questionar a Deus, né? Falei, pô, Deus, tanta gente pra ter isso, por que eu, logo agora? Já tava pintando aí um contrato, né, pra bater uma... Aí logo eu falei, bater tanta uma gente, bola tanta isso. profissional. Pô, mas aí na hora que o elevador abriu, assim, pô, minha mente vai lá, né? Desculpa aí se aconteceu alguma coisa. Não, tranquilo.
Na hora que abriu o elevador, assim, eu vi aquele monte de criança, que eu, com 16 anos, me levou pra pediatria. Vi aquelas crianças de colo, aquelas crianças pequenininhas ainda, alegre, correndo. Falei, pô, Senhor, então é pra mim estar aqui mesmo, eu vou ficar aqui. Essas crianças já estão... Tem criança de colo que nem sabe o que é certo e o que é errado, já tô com 16, eu sei o que é certo e o que é errado. Então, vou estar aí. Aí comecei tratamento, fiquei 1 ano e meio fazendo tratamento no Rio, subindo e descendo. Eu entrava no hospital 7 horas da noite, 7 horas da manhã e saía 5 horas da tarde. Teve um dia que eu entrei 7 horas e saí 8 horas da noite, porque a gente vai fazendo a quimioterapia e vai tomando soro. Aí a urina sai da cor do remédio. O início tudo vivenciando lá aquele monte de criança, junto com eles todos, né? Com eles tudo. Aí a gente ficava numa casa, num casarão de McDonald's. Só que aí, quando falecia uma criança, eles não falavam com a gente. Aí, pô, quando a gente descobria, eu ficava assim, pô, caraca. Você já era maior, né? Você já tinha mais entendimento do que estava acontecendo, né? Podia ser eu. Aí ficava naquela. O médico pegou e falou, Douglas, tu vai ficar sem cabelo, vai fazer... Mas, Douglas, tu tem que ser forte. Se tu se entregar, você pode vir a falecer. Eu falei, tá bom. Eu fiquei... Fez aquela quimio violenta mesmo. Fiz a quimioterapia, fiz radioterapia. Fiquei 1 ano e meio nessa subida e descendo para Petrópolis. Mas aí, Deus... Eu entreguei na mão de Deus, né? Na verdade, eu levei meu tratamento de quimioterapia na brincadeira. Porque o médico falava, tem que ser forte. Aí, falei, vambora. Aí eu comecei a cortar meu cabelo. Eu comecei a me zoar mesmo. Vocês me conhecem. Comecei a me zoar. Falei, pô, eu tenho que viver. Não posso parar minha vida por causa disso, né? Pelo menos eu falar, pô, Deus tirou uma, mas me deu uma boa. Aí veio um processo de acostumar, né? Tudo de novo. Eu vivia metendo a cara na parede. Porque eu, né? Eu uso lente, né? E quando eu tô sem ela, eu não enxergo nada, né? E imagino você, teve que se acostumar com uma só, né? O campo de visão é menor, né? E de vez em quando até bato, né? Mas só que agora eu falo que é meu ponto cego do meu carro. Pô, aqui é o ponto cego do carro. O carro tem um ponto cego porque eu não posso ter o meu. E também, assim, tem que aprender a lidar até com preconceito, né? Verdade. Porque quem não entende, né? Pô, caraca, que a minha tristeza maior, na verdade, não era não com as pessoas grandes, sim com as crianças. Por que criança vai olhar, né? Eu tinha criança, tinha a filha da Rivani. Pô, teve um dia que ela ficou um culto chorando, cara. Ela me via, assim, quando ela começou o neném, eu falei, pô, é por causa de mim, cara. Mas não era? Hã? Era não? Né? Era. Ela me via, ela chorava, cara. Mas hoje ela é tua amiga. Agora eu sou o melhor amigo, pô. Aí o meu medo maior era as criancinhas, cara. O adulto, eu nem aí, né? As crianças que eu falava, pô... Eu falo, pô, não quero assustar as criancinhas. Mas a criança, cara, depois que tu conquista, esquece, né? Aí eu fui me acostumando com isso, aí me acostumei, né, com a vista só, aí eu vinha correndo, batia na parede, pô, meu pai, mudou a parede de lugar, meu pai fez isso, minha mãe nem me avisou. Mas aí tu fez os tratamentos lá e aí conseguiu estabilizar, curou? Eu fiz tratamento, fiquei... Na segunda semana da quimioterapia, o câncer já tinha sido curado. Eu só perdi a vista porque eu demorei a descer. É mesmo? É. Eu tenho todos os movimentos, que eu tô pra operar de novo agora. Eu ia operar, mas veio a pandemia, aconteceu umas coisas. Eu ia operar, acho que 5 anos atrás. Cheguei a fazer registro cirúrgico, fiz tudo. Só que o médico pegou e me chamou. Douglas, preciso conversar contigo. Falei, pode falar. Tá precisando mesmo? Tá necessitado da cirurgia? Eu falei, não, por quê? Ele, não, porque o tempo da tua cirurgia, eu posso operar 5 crianças ou 6 que estão na fila. Do tempo. Eu falei, não, pode... Porque de tempo em tempo tem que trocar. A prótese, né? Uma prótese ocular. Não, é por causa do enxerto mesmo. É um enxerto? Eu tenho que fazer. Porque ele vai murchando? Isso. Aí agora eu tenho que fazer. Aí eu ia fazer, mas só que eu dei minha hora prioridade para as crianças. Aí eu fui tentar agora fazer, fiz tudo de novo. Aí entrou a pandemia. Aí agora eu tô aí, esperando Deus. A gente vai orando, Deus vai agindo. Mas aí tu conseguiu... E assim, aí depois tu conseguiu passar por dessa situação e tal. Mas tu entendeu aí que Deus tinha um plano pra tu, independente disso? Entendi, porque se não fosse isso, eu não teria conhecido a Ramar, nem conhecido as pessoas que eu tenho
convivido com a minha família, que é a Ramá, né? Eu tô aí por outro lugar, eu podia até me perdido, né? Nessa vida aí Do futebol, do né? futebol. É verdade. Porque tu vê muita gente que, eu sou evangélico. Aí entra pra essa vida, dá uma distanciada. Fica muito no muro, né? O cara fica muito dividido, né? É muita zoeira, muita bebida, muito dinheiro, né? É uma vida de muita Luxúria. né? O mundo do esporte ali, o jogador, enfim. E aí, Deus foi e te deu esse livramento, né? Perdeu um olho, mas aí ele ganhou a salvação, na verdade. Verdade. Eu entendo assim, né? Ganhou o que é mais importante. Às vezes a gente não consegue ter essa dimensão, né? Do que Deus faz para nos salvar. O plano de salvação é maior do que tudo, né? Do que Verdade. qualquer coisa. Aí quando eu comecei a vir pra Ramá, a Aline, o David, eu ia lá de vez em quando, mas num belo dia eu trabalhava com a Fabiana, né? Com a esposa do Dida. Ela trabalhava no segundo andar, eu trabalhava no terceiro. Ela chegou lá e falou, pô, vai ter um retiro lá na igreja, tu não quer ir não? Ela falou isso, acho que foi em setembro, se eu não me engano. Ela, pô, vai ter um retiro lá na igreja, tu não quer ir não? Eu falei, pô, vou ver sim, Fabiana, e te falo. Aí naquele dia, ó, o patrão pagou. Eu peguei, desci naquele dia e paguei a Fabiana. Eu falei, Fabiana, quanto que é o retiro? Na época era até 70, acho que era R$75. Nossa, Ela, tempo pô, bom. R$75. Eu Você fui é lá velho, e... hein, Bidu? Pô, sou, cara. Pagou barato pra caramba. R$75 no retiro. Caraca. Só na primeira vez mesmo. Aí eu peguei e paguei ela, acho que foi 75, eu paguei ela até falou assim, pô, não, Douglas, é só em fevereiro. Eu peguei e falei pra Fabiana, eu tô pagando agora de uma vez, para não chegar no dia e falar que eu não tenho dinheiro. Aí naquele dia eu conheci o Dida, eu fiquei bravo com o Dida ainda, naquele dia. Porque eu não conhecia ele, eu tava limpando o vidro, botaram a gente pra limpar a vidro, ele começou a falar, não, tem que limpar assim. Eu falei, pô, cara, tá falando demais, por que tu não pega e faz? Já chegou brigando Não com o é Dida, Eu não né? conhecia ele, né? Não, que não é assim, que não sei o que. Aí eu falei, amém. Aí eu peguei e fui pro retiro. Aí chegando lá, pô, primeiro dia, pô, todo mundo chorando. Falei, pô. No mundão o cara fala, pô, homem não chora, né? Que homem não chora, que homem não chora. Eu falei, pô, os caras tão chorando, tão tudo bobeira, danado, carnudo, né? Aí eu peguei e falei, pô, no segundo dia, quem tava chorando? Tu mesmo. Eu. Chorando, Não né? entendi nada. Comecei a chorar e aí veio todo mundo abraçando. Eu falei, pô, esse pessoal tá... Eu já tô chorando. Eu chorei, me Vocês vão me abraçando abraçar, aí. vai piorar a Esquisito situação, isso né? aqui. Aí vim, aí aceitei Jesus lá, me batizei. Lá mesmo, no retiro. Já vim pra cá. No meio do caminho teve uma confusão dentro do ônibus, entre os irmãos, não vou falar nomes. Eu fiquei uma semana fora da Ramá. Sério? No começo fiquei uma semana fora. Pensei, Brigaram contigo? não, brigaram entre eles. Ah, Aí eu tá. falei pra mim assim, pô, se eles estão brigando entre eles, eu vou fazer o quê, né, mano? Que Eu vou- coisa de louco. Eu não tava nessa briga, não, né? Não, tava não. Ah, Eu falei, pô, graças a Deus. melhor ficar lá fora, mano. Tão brigando aqui, eu vou ficar lá fora. Aí eu Crente fiquei briga assim, mesmo, crente. Aí eu fiquei fora. Aí o Flávio foi lá em casa com o David. Aí eu falei, pô, esse cara veio aqui, quem é esse cara? Ele falou comigo lá no retiro. Ele, pô, não, cara, pô, vamos lá, que não sei o que, deixa isso de lado, que não sei o que. Aí eu expliquei pra ele, né, a situação. Ele, não, já resolvi. Eu falei, então tá bom. Aí comecei a ir. Aí voltei uma reunião. Pra mim, acho que a minha conversão e a minha firmeza foi naquela palavra que o Flávio me deu há 13 anos atrás. Que eu voltei uma reunião, todo empolgado, na época não era o pastor André. Era o baixista, né, da minha igreja. Era o André, mas agora virou pastor. Encontrei ele na rodoviária, todo empolgado. Falei, pô, pastor, vou lá na tua célula, hein? Ele todo bobo. Não, vai sim, que não sei o quê. Aí, viemos pro aniversário. Teve o aniversário da Isabela de 1 ano. Cheguei pra falar com o Flávio, todo feliz. Falei, pô, Flávio, vou lá na sala do pastor André, que não sei o quê. Ele pegou e virou pra mim assim, meu irmão, passa aí na tua célula primeiro. Quando você passar aí na tua célula e ficar firme, você pode visitar outras células. Tamo logo com uma bomba usada. Não comi mais nada na festa, fiquei aborrecido. Acabou a Fiquei festa. bravo, a festa babou pra mim ali. Pô, mas ali, eu falei, pô, verdade. Daí pra cá, tô aí na Ramá há 13 anos. 13 Meu anos. Deus. Bastante coisa aí Deus fez, né? Já ministra louvor. Hoje tu é do louvor, ministra louvor. Botar pra trabalhar aí também nas transmissões agora. Amém. Servindo a Deus aí. Deus tem operado, né? E a gente se alegra com os feitos do Senhor, aquilo que Deus fez na sua vida. Nós vimos aí que Deus realmente fez uma obra maravilhosa, onde
por meio de um sofrimento, né? De uma dor, o Senhor pode se revelar a você, né? E nesse meio caminho, antes de aceitar Jesus, né? Eu saía, né? Ia pra essas baladas. Os amigos meus, eu nunca bebi na minha vida, né? E os amigos que eu tinha, eles viravam pra mim no meio desses bailes da vida e falavam, pô, cara, não era pra tu estar aqui não, cara. O que tu tá fazendo aqui? Aí até brincava, não. Falou, pô, ou tu vai virar padre, ou tu vai virar pastor, mano. Porque não é pra tu estar aqui, cara. Não sei nem o que tu tá fazendo aqui. Tu não bebe, tu fica zoando aí, cara. Não era pra tu estar aqui, não. Bênção. E aí a gente vai vendo Deus operando, né? Conduzindo. Hoje tu trabalha na Gesselma, né? É isso aí. Deus te abençoou, abriu porta de emprego bom pra tu, né? Mas todo mundo quer trabalhar em Petrópolis, o Bidu trabalha, né? Não é não? Ele já tem, eu já Só quis tem um trabalhar. lugar pra trabalhar bom em Petrópolis. Quem trabalha lá? Aqui, ó. Só tem um lugar aqui que, né? Terrível ele. Né? Que os homens, né, ficam ansiando, né? Fora disso, tem que ir pro Rio, né? Verdade. Minha empresa mais cobiçada da cidade. Aí o Bidu trabalha onde? Nela. Nela. Deus abençoou, tá aprendendo até inglês lá agora. Deus tem abençoado e a gente se alegra, né? Por esses feitos do Senhor, mesmo por meio às dificuldades, às lutas, né? E foi bom também para você esclarecer até para os irmãos, né? Como que o seu olho ficou assim, né? Às vezes as pessoas querem saber, mas pô, como é que eu vou perguntar isso pro cara, né? Coisa estranha. Mas isso é conhecendo os irmãos, né? E isso diminui até o julgamento, né? E quando uma criança te olhar, o pai agora vai falar assim, não, meu filho, deixa ele. Daí, pior não é isso. Pior que quando vinha criança, o pai vinha falando, uma criança perguntava, eu falava assim, pô, vocês brigam com o pai de vocês? Vocês fazem malcriação? Aí eu faço, cuidado, hein? Eu fazia malcriação com meu pai, papai me escolheu, meu papai do céu permitiu, porque eu tava em desobediência. Aí que ia ficar assim. Aí tu jogou Pegou pesado. pesado. Criança. Pô, obedeça, tu vou até lá no Rio de Janeiro andando, criança. Mas é isso, aí a gente pôde trocar essa ideia contigo. Aí doeu? Não. Ah, tava nervoso pra caramba aí, pô. E descobri, né, os feitos do Senhor, né, do jogador do Botafogo a ministro de louvor da comunidade Ramai, carregador de caixa de som aí. Isso aí. Verdade. Servo. É isso, né, nosso bate-papo com o Douglas. Douglas Bidu. Bidu vindo do vô dele. E a gente pode se alegrar com o que Deus fez, né? O olho foi, mas a salvação vem aí em nome de Jesus. Amém. E a gente se alegra por isso. Bom é caminhar contigo, que o Senhor complete a boa obra que começou. Tamo junto. Amém. Amém. Amém? Amém. Amém. Amém, Milena? Amém. Fazer essa oração? Amém. Agradecendo a Deus pela vida do Douglas e completando, agradecendo aí pelo que Deus tem feito e que o Senhor complete essa boa obra. Amém? Amém. Senhor, obrigado, Deus, por tudo que tu fez até aqui. Senhor, em especial te agradecemos pela vida do Douglas, ó Pai. Ó Deus, tu já tinha um propósito, Senhor, um plano para a vida dele, Senhor, quando ele era jovem. Ó Deus, tu já tinha trilhado ali o caminho que ele deveria seguir, Senhor, até chegar o dia de hoje, Senhor. Isso é maravilhoso. Ó Pai, melhor ainda é saber, Senhor, que em meio a tudo que aconteceu na vida do teu servo, Senhor, ele mantém a gratidão no coração, porque o Senhor, ó Deus, o aproximou de ti, Senhor, embora, ó Deus, tivesse que perder sem uma vista, mas o mais importante, Deus, foi que hoje ele tem o Senhor, ele te conheceu e pode estar com o Senhor, estar na tua presença, Pai. Isso é maravilhoso demais. Que o Senhor continue conservando isso no coração do teu servo, ó Deus, e também no nosso coração, a gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor fez, ó Pai, e não os questionamentos, ó Deus, mas sim entendendo que o Senhor tem o melhor para cada um de nós, ó Pai, que tu possa trazer essa revelação, Senhor, a cada ouvinte, Pai, que talvez possa estar passando por um período difícil, Deus, e não entende o porquê está passando por isso, Senhor, mas que eles possam se lembrar, Senhor, que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que temem o Senhor, estão na tua presença, Pai. O Senhor tem tudo sob o controle, Deus, e nada é por acaso, o Senhor tem um propósito em tudo, Senhor. Então, que tu possa, através desse testemunho, Senhor, da vida do teu servo, trazer um esclarecimento, trazer
Ó Deus, uma orientação para aqueles que estão ouvindo e assistindo esse Amém. programa. Senhor, que o teu nome continue sendo glorificado. Ó Deus, nós te agradecemos por mais um servo que o Senhor possa abençoar. Cada vida, Deus, que pôde participar um pouquinho desse programa aqui conosco. Deus, nós oramos a Ti e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Amém. até Ainda tem um quadro aí, cara, novo agora. edificando sua fé. Fique aí. Edificando sua fé. E olha outra coisa também. Agora os irmãos vão poder assistir o nosso culto, né? Isso aí, gente. Novidade. Olha o babado. Transmissão ao vivo do culto da comunidade Ramá de Petrópolis. Domingo, às 10 horas da manhã e às 18 horas da noite. É só você se inscrever no nosso canal do YouTube, Comunidade Ramá Petrópolis, e você vai poder acompanhar os nossos cultos, amém? Viu o pastor Luiz lá citando os versículos. É isso boladão. aí. Então fique ligadinho aqui conosco e, se Deus quiser, até o próximo programa. Ah, que bonezinho vindo da onde? Vindo da Ó. onde? Lá do sul, né? Isso aí. Aí, ó. Aí, Gabriel, bonezinho aí. Daí a divulgação. Paz, gente. Paz. Deus abençoe. Deus abençoe. Paz do Senhor, irmãos. Gostaria de estar edificando a sua fé. Uma experiência que eu passei, tem alguns anos, na verdade, no início da minha conversão, onde eu fiz um questionamento a Deus, se Ele cuidava de mim realmente ou não. E eu lembro que eu passava por uma necessidade até financeira, e eu comecei a me questionar como que eu estava com o Senhor, e o Senhor estava comigo, e eu passava por um momento daquele, né, sem nenhum dinheiro e tal. E eu lembro que eu estava na casa do Flávio e eu tinha que vir para Rua Tereza, né, ter uma boa distância. E aí pelo caminho eu já estava sofrendo, o Senhor me amassando, me provando de todos os lados. E aí eu falei, Senhor, não é possível que tu tá comigo. O Senhor é Deus poderoso, governa sobre tudo, assim tem me ensinado. E eu vou ter que ir andando do Quitandinha até Rua Tereza, porque eu tô sem grana nenhuma. Isso deve ter uns 15, 16 anos. E eu falei, não, se tu é Deus mesmo, então eu não vou andando. Eu não vou andando daqui para Rua Tereza. O Senhor vai ter que suprir aí uma carona, alguma coisa, alguém vai me levar para lá para Rua Tereza. E aí descendo da casa do Flávio, que é no Espírito Santo, tem um ponto em frente ao BNH ali. E aí eu falei assim, eram 6 horas da manhã. E aí chegando lá, eu falei, deve ter alguém lá que vai pagar minha passagem. Chegando, não tinha ninguém, nada no ponto, 6 horas da manhã, não tinha ninguém na rua ali. Eu falei, Deus, tá vendo? Não tá comigo nada, eu vou andando daqui até lá. E por isso que eu tô sendo amassado, provado. E aí, quando eu tava fazendo a curvinha em frente a esse ponto, eu olhei no chão, tinha uma nota de R$50. Eu falei, R$50? Falei, doideira, né? Abaixei, peguei e falei, essa nota é de mentira. Aí, peguei, olhei, ela tava meio suja assim, não acreditei no que eu vi. Dei mais uns passos pra frente, outra nota de R$50. Achei R$100. Eu falei assim, olhei pro alto, falei, Deus, tu é comigo mesmo, então, né? Eu tô questionando aí o teu poder, a tua grandeza, e Deus realmente era comigo e tava me provando. Eu provei ao Senhor, né? E Ele me respondeu ali rapidamente. Conclusão, fui andando da mesma maneira. R$100, R$50 não dava para pagar passagem naquela época, o trocador não aceitava. Mas eu fui andando feliz e contente, não pelo ônibus. A minha questão não era o ônibus, a minha questão era saber se Deus era comigo ou não. E ali Deus me respondeu. Então, de repente, você está aí passando por um momento desses e precisa de uma resposta de Deus. Saiba que Deus responde, né? Faça o seu questionamento com fé, com ousadia, mas crendo que o Senhor pode te responder sim. Hoje eu estou aí para a honra e glória do Senhor, mas eu já passei por esse momento aí, que o Senhor possa estar te edificando a sua fé através da minha experiência.
Amém. Tchau, tchau.